boa tarde. Voltamos com o nosso projetinho mensal sobre representatividade racial. E hoje, particularmente para mim, eu tenho uma felicidade enorme por estar aqui com o meu convidado de hoje, porque além de ser uma pessoa que eu tenho a honra de trabalhar com ele, é uma das inspirações para quem pretende e quer ter uma posição muito legal no mercado de trabalho, de que sonhos acontecem e se realizam, mas eu vou deixar vocês conhecerem. Divaldo, obrigada por essa honra, por estar aqui comigo hoje, e eu vou deixar você se apresentar para a galera, claro. Vivi, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, um prazer trabalhar com você e aprender todo dia. Bom a todos, eu sou Edivaldo Vieira, eu estou neste momento como CEO na Mil, Chief Operating Officer, né, onde eu sou responsável por todas as operações, custo médico, toda a parte de atendimento, toda a parte clínica, né, e a gente tem algumas outras responsabilidades como acelerar a transformação digital na empresa, melhorar intensamente o atendimento ao cliente. Então, esse nesse momento é a minha responsabilidade, né. Eu sou negro de pele parda, que eu aprendi nesse dia a dia a me descrever. O meu pai é português, vindo de Portugal, então eu também sou português, tenho nacionalidade portuguesa. E minha mãe é negra, de Minas Gerais, da mesma terra do Pelé, né? Minha avó, por exemplo, foi escrava ainda, né? Eu tenho muito orgulho dessa história, disso tudo, né? E a gente vai conversar aqui um pouquinho. Eu só queria destacar nessa nossa conversa que a conversa é menos sobre mim e mais sobre nós, né? Como todos nós podemos. Então, assim, algumas coisas, principalmente você que é jovem e está me ouvindo, se você acha que você não tem nada, isso é ótimo, você já tem o não. Então, tudo que você conseguir tentar, você vai conseguir o sim. Acho que esse é o grande risco, né? E é um risco bom, é um risco legal, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui durante o bate-papo com a Vivi. Obrigado pelo convite mais uma vez, Vivi. Obrigada, Edivaldo. E é engraçado, né? A gente está falando de riscos. Minha vida aqui é riscos, você sabe disso, né? Riscos, contingência, enfim. Me fala um pouquinho, o que você acha? Que dica que você dá, por exemplo, para quem já tem um não? Que riscos você acha que a gente precisa quebrar, ou barreiras, né? De rótulos que você teve na sua jornada profissional, ou mesmo de espaço, né? De ocupação de espaços. Então, para quem não conhece aí tanto o Edivaldo, a gente sabe que a gente trabalha numa região de classe alta, né, em São Paulo, então alguns espaços que a gente frequenta no nosso dia a dia são um espaço que raramente nós vemos mais de um ou dois negros. Então, falar de risco de espaço, o que é ocupar espaço para você e que dica você dá para quem está começando e tem o não e quer quebrar esses rótulos e barreiras? Então, assim, algumas dicas, né? E muitas das dicas que eu vou falar são as dicas que eu falo para os meus filhos, né? Eu tenho a Sofia, que tem 22 anos, e o Gabriel, que tem 19 anos, né? E eu tenho um super orgulho deles. Para mim, é assim, primeiro, cada vez mais se conhecer, né? Eu acho que o nosso... isso está na moda, né? Tipo, nos cursos de liderança, principalmente. Mas eu acho que, assim, nós temos que nos conhecer e saber das nossas fortalezas, os nossos pontos fortes e os pontos que a gente precisa melhorar. Mais do que ninguém, isso é importante. E isso a gente vai conseguindo com o tempo. Depois, se capacitar, né? A gente tem que estar sempre preparado para a oportunidade na linha do que a gente tem que sonhar. Acho que sonhar é importante. Eu acho que nós nos vermos aonde, lá na frente, tá bom, e como é que eu chego lá e traçar o caminho, para mim é extremamente importante, né? Eu não gosto muito daquele negócio, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Alguma parte da nossa vida e da nossa carreira acontece isso, mas acho que a gente tem que saber o caminho, tem que almejar, e para mim começa no sonho. Eu acredito muito no sonho. Tem aquele livro, né, do sonho grande, e que é bem verdade. Se sonhar dá trabalho, pequeno ou grande é o mesmo trabalho, tá certo? Então acho que a gente tem que sonhar grande, né, e correr atrás do nosso sonho. Acredito muito para o nosso lado da educação, né? Eu acho que a educação é uma mola propulsora. Sim, a gente, misturando já com a nossa inclusão racial e social, a oportunidade é importante, mas a gente está preparado para a oportunidade é importante, né? E fazer muito melhor com o que você tem, né? Então, assim, acho que nós temos que ser protagonistas da nossa evolução, né?
Então, assim, se aquele é o melhor curso de inglês, aquele é o melhor livro que eu tenho, eu vou extrair o melhor daquele para me capacitar e vou evoluindo aí, né? Acho que, assim, tem uma evolução importante. Então, acho que educação é importante. E depois, assim, a gente vai no sonho e vai tangibilizando. Quando a gente desocupar os lugares, para mim, eu aprendi nessa minha jornada, né, de inclusão e diversidade, que a gente tem que trabalhar nos dois lados, né, do lado de como é que a gente gera oportunidade, mas também como é que a gente se capacita e para o nosso povo como é que a gente melhora essa autoestima, né. Eu aprendi que a autoestima foi bem sacrificada em função de tudo que aconteceu, né, de eventualmente muitos de nós não nos vermos em determinados lugares, né? Mas para mim, assim, quem determina o nosso lugar somos nós, né? Se nós nos entendemos que podemos estar lá, ali, devemos estar ali. Se tem alguém incomodado, o problema é dele, o problema não é nosso. A gente não tem que se incomodar por estar ali. Até porque, assim, você tem o direito de estar ali, principalmente quando a gente fala de trabalho, né? Se você se capacitou, se você aplicou, se você está ali, aquele lugar também é seu. Né? Ninguém tem o direito de falar esse lugar não é seu. Então eu acredito muito nisso, nesse trabalho, e não estou dizendo que é fácil, né? É uma jornada, mas acho que a gente tem que se imbuir nessa jornada, né? E mais do que nunca, você acreditar em você mesmo, você saber que ninguém te humilha, ninguém te menospreza se você não permitir, né? E isso é difícil fazer, fácil falar, ainda mais quando a gente está conversando na telinha, mas é um item importante, sim. É importante, porque as pessoas tendem a criticar, tendem a dizer isso, né? A parte boa disso, quando as pessoas dizem isso, elas estão traduzindo o viés inconsciente no racismo que elas têm inerentes dentro delas mesmo. E a gente pode reagir quanto a isso. Então, quando eu vou nos lugares, ou eventualmente quando as pessoas falam que só tem eu lá, isso não é, tipo, de alguma forma um orgulho, né? Isso, na verdade, é um incômodo, assim, porque poderiam ter mais. E tem mais, né? E tem uma jornada importante de evoluir. O que eu digo para a turma muitas vezes, eu só quero o pessoal da faculdade A, pessoal top. Mas muitas vezes as pessoas que vêm de outras faculdades ou que vêm lutando têm uma resiliência incrível, né? E uma das coisas que o mercado de trabalho pede muito é resiliência, porque você lida muito com frustrações. Eu acho que estar capacitado para isso é extremamente importante. É verdade, Leandro. E é bacana você tocar nesse ponto, né, de tendências, que a gente fala, até porque muitas vezes chega uma mensagem para a gente que a gente precisa ter soft skills, né? Mas o que são os soft skills para uma pessoa que muitas vezes já desenhou a vida na base de soft skills, né? Ou eu pago aluguel, ou eu pago a faculdade, ou eu almoço, ou eu janto para que chegue realmente a tangibilizar o que você está falando, que é tangibilizar os sonhos, né? E aí agora eu vou abusar, óbvio, de toda a sua expertise, porque meu papel aqui é abusar de todo do expertise de todos os convidados que vêm aqui falar comigo. Mas me fala um pouquinho, o que tem de bacana? O que você acha que é tendência para o mercado? Não só no segmento, na cadeira que você está, mas você faz um curso para conselheiro, você tem uma visão mercadológica muito bacana. Então, o que você vê de tendências de profissão que acha que é bacana e a gente pode, independente de raça, credo ou gênero, você acha que é um caminho para nós jovens? E eu estou me incluindo nessa, tá, galera? Estou incluindo nessa. Entender? Pode Acho que tem muitas seguir notícias, aí. né? De querer avisar, de falar o novo normal, né? Eu estava outro dia lendo uma reportagem do novo normal e quando a gente fala de home office, de telemedicina, de várias coisas, são coisas que surgiram em 1957, né? Como o delivery em 1950. Então, assim, não tem nada de novo, efetivamente. Acho que tem uma adivinhação que ela é difícil, né? Mas o que eu vejo? Eu vejo, assim, sem dúvida, as funções relacionadas à tecnologia e inteligência artificial, elas vêm, tipo, estão ali, né? Que é uma boa para quem é até tímido, né? De trabalhar atrás do computador e ter toda aquela qualificação e qualidade. Isso é muito raciocínio e inteligência. Eu acho que essa vem intensamente. Eu acho que depois da pandemia, o pêndulo vai para um outro lado. Eu não acho que muitas coisas que a gente está vivendo agora continuarão depois. Acho que tem um momento que a pandemia ela traz muito emocional e as pessoas acham que isso vai ser o novo normal. Não acredito que vá. Acho que vai ter um equilíbrio aí, efetivamente. Mas, no geral, o que eu olho, né? E tanto quando eu olho os cases de sucesso de transformação digital que a gente fez aqui e está fazendo na empresa.
são as pessoas. Então, assim, tem um aspecto do comportamento humano que não vai mudar, né? O entendimento disso, quando a gente olha no mercado a quinta geração entrando, então assim, cada vez mais o conhecimento do ser humano, cada vez mais como é que você cria relações, né? Então traduzindo um pouco dos soft skills, acho que cada vez mais tem uma liderança integradora para aparecer, uma liderança menos de comando e controle, mais integradora e que gerencie com propósito. As empresas cada vez mais vão ter que ter propósito, né? E neste momento, não só do aspecto do propósito pelo propósito, mas também com o ESG que está na moda, né? O ambiente social e a governança vai fazer com que a diversidade fique na moda, na verdade, né? E eu sempre uso essa palavra algumas vezes moda, né? Tipo, nós que trabalhamos com a diversidade não gostamos dela, porque isso não é moda, isso é estratégico, mas tem muita gente que está entrando que acha que é moda. Acho que o nosso desafio nesse momento é não deixar virar moda, né? O momento, ele está um momento intenso, que as pessoas estão se questionando, as empresas se questionando, a gente tem que garantir que isso seja estratégico, esteja na pauta e continue, né? Eu acho que com isso da diversidade, o que vai agregar? Diversidade de ideias, porque a gente fala muito dos vários capítulos da diversidade, mas o importante, e esse é o meu sonho, né? Que todo mundo fosse valorizado pela sua diversidade de ideias, de solução. Essa seria a sociedade ideal. A gente está bem longe disso e eu não vou ver isso concreto até eu mudar de estilo de vida, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que nesse cenário, preparação é importante, né? E quando eu digo preparação, não é só fazer curso, só olhar que tem. No meu tempo não tinha tanto, mas hoje você tem acesso à internet, você tem livros, você tem literaturas, troca conhecimento. Acho que a leitura e ganhar o conhecimento é extremamente importante. Se autoconhecer e depois fazer as escolhas, né? E acompanhar essa mudança, né? Hoje, quando a gente olha das novas profissões, tem até o chefe de felicidade, né? Tipo, criando até essa função do chefe de felicidade nas empresas. Mas eu acho que, assim, muitas vêm, mas mais do que isso, para mim, assim, mais importante do que a gente tentar adivinhar quais são as novas profissões, é mais importante a gente se desenvolver para ser adaptável, para ter a capacidade de desaprender, aprender, desaprender, aprender de novo, né? Para a gente conseguir sobreviver nesse mundo. E daí, assim, o protagonismo e a iniciativa faz a diferença no mundo corporativo. Nem todo mundo está disposto a correr riscos, né? E para mim, assim, a gente já está sempre correndo riscos, ou pela ação ou pela inação. Então, se você está quietinho, alguém vai decidir por você. Acho que você tem a oportunidade de participar muito, né? E daí, com isso, tem um risco maior e uma possibilidade maior também de crescimento. Nossa, a aula, viu? Eu tô anotando aqui, gente, que vocês não. Ah, lá. Aqui, Não, ó, o lapisinho aqui, ó. Fica a dica, anote isso daqui, porque assim, a história do Edivaldo, para quem tem a honra de trabalhar com ele, conviver com ele, sabe que é uma história única e é uma história literalmente inspiradora, né? E agora eu vou contar um segredo, gente. Muitas das coisas que o Edivaldo aplica no dia a dia dele, ele aprendeu com o judô, né? Então, conta pra gente. Acho que isso daí quase ninguém sabe. Conta pra gente, o que o judô te ajudou para a sua vida profissional? Algumas coisas do Eu tô judô, mas contando a mais segredo, gente. a mais importante do judô é a disciplina, né? Acho que assim, me deu uma disciplina importante, né? E eu trago isso para o dia a dia, esse ponto de ter planejamento, de ter disciplina na execução, para mim é algo extremamente importante. Eu acho que muitas vezes é onde a gente falha muito, né? A gente gosta de falar que o bacana é estratégia, mas não tem estratégia que sobreviva a uma execução mal feita, né? As coisas têm que ser combinadas. Então, a disciplina de execução, ela me ajuda na resiliência, né? No caminho, e eu trago isso muito forte do judô. Até porque no judô você aprende os golpes, aprende tudo, mas não é para você lutar, né? Sair lutando na rua ou brigando. É para você se defender, né? Então a disciplina foi a melhor coisa que aconteceu para mim, né? De ter essa oportunidade de fazer esse curso, eu trago até hoje no dia a dia. Embora eu goste de basquete, de futebol, eu tenho uma disciplina que eu sempre coloco na agenda, né? Então, assim, o que eu vou fazer, o que vai ser a rotina, o que vai ser novo, né? Então, a disciplina, para mim, o que ajudou mais me agregou foi a disciplina, sem dúvida alguma. E fica a dica também, se alguém quiser saber sobre NBA, algumas dicas, jogadores, Edivaldo também manja, assim, horrores, assim, de acompanhar, que o pessoal sabe que eu acompanho NBA, mas ele, ó, é um cara
dá para conversar horas também sobre o basquete, sobre o esporte coletivo. Eu gosto da NBA mesmo. Michael Mas, Jordan, LeBron James, eu sei um monte de coisa. aí, ó, tá vendo? Se vocês quiserem, tem outras dicas. E é bom, porque aí todo mundo pede depois no LinkedIn e a gente volta, né? E eu tenho que gravar mais uma hora. Entendi. Esse tipo de coisa. Tirando, já caminhando aí, infelizmente, para o nosso final, porque eu ficaria horas aqui falando com você. A gente, esse vídeo aqui é um particularmente para, e aí falando com todo carinho, né? Eu tenho sorte de ter uma liderança negra, sua e do Walter, que ainda vou trazer o Walter aqui, vocês vão, espero que ainda convença o Walter. Importante. Mas eu tenho uma sorte, eu sei o quanto mulher negra, eu tenho esse privilégio de ter homens negros como referência, como representatividade hoje na minha atual cadeira, na minha atual posição, e eu agradeço muito por isso. E a minha pergunta é, o quanto a representatividade é importante para você? E fazer parte dela também é importante. Eu aprendi que era importante. Eu não sabia que era importante, né? Assim, nessa luta e nessa batalha do dia a dia, eu sempre achava que você eventualmente falar, tipo olhar. Depois eu comecei a entender da importância do exemplo, né? Não do exemplo de assim, e nada, e tipo, por favor, nada contra, né? Ou não sou nada, eu sou jogador de futebol ou músico, né? Por exemplo, que era o caminho. E daí eu sempre olhava aquilo assim, não, mas tem um caminho no meio do caminho, né? Por mais redundante que pareça, que é um caminho mais normal e mais próximo. Que é, poxa, peraí, olha, eu posso estudar, posso, tipo, conseguir um emprego melhor, à medida que eu tô na empresa, eu posso angariar cargos melhores. Ah, tá bom, eventualmente eu caso, eu e minha esposa podemos construir juntos algo melhor, né? Tipo, que com isso a gente possa propiciar coisas melhores para os nossos filhos, de uma forma que eles tenham parte do privilégio também, e com isso a gente vai criando um círculo, né? Ou um ciclo virtuoso, que isso vai perpetuando nas famílias, né? Na sociedade, e com isso a gente vai crescendo. E daí, conversando, e eu aprendi isso dos debates, né? Em que uma pessoa, uma jovem negra, tinha entrado numa empresa internacional, super bacana, na Faria Lima, que foi contar isso para os familiares, né? E aquilo me marcou muito, porque assim, qualquer familiar na minha cabeça quer te motivar a crescer, quer te motivar a ir. E daí a pessoa, o familiar dela falou assim, sai de lá, você não pertence ali, né? Então assim, aquilo para mim foi um choque, né? E daí quando a gente fala do exemplo, né? Poxa, tá bom. Então, assim, e a turma sempre o pessoal, como diz a Vivi do movimento, sempre queria que eu falasse mais e eu achava que eu não queria falar mais porque parecia que eu queria aparecer, né? Depois eu entendi que isso não é querer aparecer, isso é, tipo assim, é dividir um pouco com as pessoas e mais que mostrar, por isso que eu disse no começo, não é uma história sobre mim, é sobre nós, né? Você também pode chegar, você dá o seu limite, você corre atrás, né? E por que isso? Tá bom, meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, sou o irmão mais velho de 4 irmãos, e minha mãe ouviu no hospital, ou melhor, no cemitério. Olha, o que vai ser das crianças agora? Vão ser 4 bandidos, né? E a gente, através da educação, nem virou bandido, todo mundo está trabalhando, todo mundo está bem, todo mundo está equilibrado. Então, assim, a gente pode, né? Você dá o seu limite. E o ponto da representatividade é para a gente, sim, começar a ocupar os espaços porque a gente pode e porque a gente deve estar lá, né? A sociedade não disse que só uma cor pode estar lá, não. Todos podem. Acho que tem que ter parcimônia, né? Eu gosto muito que é inclusão e diversidade, porque a gente fala, a gente tem que se preparar, tem que ter educação, tem que ter tudo. Legal, mas se tiver tudo isso, e não tiver a oportunidade, você não vai entrar. Se a oportunidade está com os brancos, então assim, não é uma guerra de branco contra negro, é uma disputa entre racistas e não racistas, né? E antirracistas. Por isso que eu gosto muito disso. E cada vez que que eu tenho oportunidade desses eventos, para mim é assim, de reforçar o convite, né? Vem com a gente precisa sim de ajuda na jornada, né? A gente precisa de diálogo, né? A gente não precisa simplesmente ter lugar de fala, não adianta eu falar para a parede, eu tenho que falar para alguém que está escutando, que está reagindo, que está entendendo e que quer agir, né? Inclusive no nosso grupo aqui na empresa, no Melanina, que a Vivi lidera também, faz parte, a gente tem todo mundo que quer participar.
loira, loiro, oriental, negro, pardo. Por quê? Porque é um problema da sociedade, não é um problema só de... E nós sozinhos não vamos conseguir resolver isso. Acho que a gente tem que entender isso. E também na revolta, também acho que a gente vai conseguir, né? Acho que tem que ser integrador, a gente tem que mostrar, ocupar o caminho, né? E cada um de nós que consegue subir nas empresas, e a gente não precisa cobrar todo mundo que fale, nem todo mundo tem a segurança de falar. E tá tudo bem. Mas a gente tem que saber que, mais do que para nós, a gente é exemplo para todo mundo e está todo mundo olhando, né? Então, qualquer falha ou erro comportamental não é, tipo, um só seu. E impacta todo mundo, né? A gente ouve direto. Justo ou não justo, a gente tem que saber dessa realidade para a gente acelerar essa jornada. Então, assim, dividir, né? Tipo, mas dividir como o referencial ou a história. Galera, dá para chegar, dá para ir, dá para melhorar, tá certo? Sonha, corre atrás e vai, né? E vai degrau por degrau, né? Acho que só não dá para ficar parado e não dá para simplesmente ser vítima da sociedade. Como é que a gente evolui? Que seja um passo, que seja um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, né? A gente chega lá, né? E a gente vai angariando mais pessoas para a nossa jornada. É uma jornada, né? E eu acho que ela é uma jornada extensa, né? Mas, assim, quanto mais a gente puder acelerar, é melhor para todo mundo. E para mim, assim, é melhor para a sociedade. Uma sociedade mais equilibrada tem menos violência, a gente tem de verdade mais ideias. E para mim, assim, tem um momento agora, tudo bem, de perder privilégio, né? Ou de reduzir o privilégio. Mas eu acho que neste momento de reduzir o privilégio, no final a gente está aumentando o bolo. E de todo mundo tem uma fatia de um bolo maior, e não simplesmente a gente está pegando o bolo e diminuindo o bolo. É difícil entender, mas a minha felicidade é quando eu converso com os meus filhos, com os amigos deles, essa geração aí tem mais propósito, entende a diversidade de uma forma muito natural, e eu acho que assim, tem que continuar e aproveitar essa oportunidade. E os pais não atrapalharem, né? Os pais mais antigos, assim, da minha idade, não atrapalharem com aquela educação antiquada. Olha, que aula, Edvaldo. Eu acho que eu vou ter que pedir para você voltar. Eu vou fazer uma repescagem, sabe? Porque Não tem é aula muito nada, é só assunto. comentário, né? É Muito muito do que eu assunto. aprendi com vocês no dia a dia aqui. Mas é muito gratificante saber que nós temos líderes nas empresas que pensam como você. Acho que grande parte do projeto do Construindo Conexões é isso. Dar visibilidade, saber que os líderes não são aquelas pessoas imutáveis no Olimpo, que não têm sensibilidade, mais do que isso, não entendem da onde a gente veio e para onde a gente quer chegar. Então, eu vou, para encerrar, fazer aquela pergunta, tipo Marília Gabriela agora, assim, tipo, old school total, mas que eu acho muito legal, até para a gente saber de onde a gente veio. Você sabe, eu falo muito de histórias, né? Que a gente precisa saber de onde a gente veio para construir nosso presente, para ter um futuro mais seguro. Então, que dica que o Edivaldo de agora falaria para o Edivaldo que está começando lá no início? Que dica que ele daria? Porque eu tenho certeza que essa dica vai servir para muita gente hoje. Essa pergunta é difícil, hein? Que dica que eu daria para mim mesmo lá atrás? Para eu mesmo lá atrás? Eu acho que assim, tenha mais equilíbrio, sabe? Assim, por uma, quando você é jovem, você tem muita ansiedade. Acho que ela é importante. Essa vontade de ter velocidade, de correr. Mas acho que assim, o equilíbrio, principalmente na jornada da inclusão e da diversidade, muitas vezes daquela dor no estômago, né? Daquela revolta, né? Mas como é que você internaliza isso de uma forma positiva e traduz isso para uma motivação para você superar o obstáculo, sabe? Porque ao externalizar essa revolta, parece uma briga, né? Parece que você acaba perdendo eventualmente a razão. Então, tá bom, como é que transformar essa energia desse incômodo interno que você fica e usar isso como motivação para você superar o obstáculo e não provar para as pessoas que elas estavam erradas, né? Mas para provar para você que você pode, né? Acho que essa seria a minha grande dica para que eu melhorasse de uma forma antecipada, que eu aprendi durante, né? Eu aprendi por experiência própria e eu não tive essa dica antes. Oi, Edivaldo, muito obrigada. Para mim é uma honra. E eu vou desligar antes que eu vou chorar, porque no último vídeo eu já chorei, já passei mico, já me zoaram. Então, que eu sou super raro eu chorar, super raro emocionar.
Mas eu quero te agradecer, e aí eu vou fazer um agradecimento público, não só para o Edivaldo, que é meu gestor, para quem eu aprendo, que me deu uma palavrinha que você falou aqui durante muito tempo, que é oportunidade, né? E eu lembro quando eu cheguei a primeira vez para fazer entrevista com você, eu cheguei e falei, meu Deus do céu, eu quero estar aqui, eu acho que é meu lugar, e eu tenho certeza que muito disso veio de você. Então, gratidão por essa oportunidade, mas ainda por estar comigo aqui nesse projeto maluco. E, gente, eu invento umas coisas tão malucas na empresa relacionadas à diversidade que eu te falo, Vivi, vamos embora, vamos embarcar e a gente está fazendo bem para todo mundo. Então, obrigada por ser esse exemplo de representatividade e, mais do que isso, por compartilhar tanto com a comunidade negra. E quando eu falo isso, gente, lê a revista Raça desse mês, que o Edivaldo está lá, passando uma mensagem muito bacana com a Rachel. Existem eventos, existem palestras, então sigam o Edivaldo no LinkedIn. Vira e mexe, ele coloca mensagens ali, vagas, dicas, oportunidades, textos, enfim. Mas é isso. Façam conexões e não percam essa com o Edivaldo, que vai por mim, vale a pena. Muito, muito obrigada de verdade, Edivaldo. E eu vou desligar antes que eu comece a chorar. Obrigado, Vivi. Obrigadão, galera. A gente se vê na Obrigado e próxima. parabéns, viu, pela sua iniciativa, viu? Tchau, Muito tchau. obrigada. Até.